Pessoal, muito bom dia. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Eu não preparei slides para fazer essa conversa com vocês porque eu vou usar bastante a apostila. Então eu teria que tirar as imagens da apostila e passar para o PowerPoint. Ficaria, na verdade, mais complicado do que ajudaria vocês. Então vocês podem ir seguindo aí na apostila digital de vocês as orientações que eu vou passando aqui. Hoje nós vamos falar sobre a situação de aprendizagem 4 do caderno do aluno, cujo título é A Dinâmica Populacional na Europa, Ásia e Oceania. A habilidade para essa aula, não precisa ficar desesperado para escrever isso que eu estou falando, depois eu vou mandar para vocês o print da tela no grupo do WhatsApp. A habilidade é EF09GE15, comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. Então, nós vamos relembrar os conceitos da demografia, da geografia das populações, e vocês vão aplicar esses conhecimentos na leitura de alguns mapas, tudo bem? Muito bem. Então, para esse início de conversa, eu gostaria que vocês respondessem essas primeiras questões. Então eu vou ler as questões com vocês, vocês dão uma pausa no vídeo, não precisa ser uma pausa longa, é mais para uma reflexão e você faz aí um registro no seu caderno daquilo que você lembra. A população é objeto de investigação de várias ciências, entre elas a geografia. A geografia das populações estuda os meios nos quais as variações espaciais na distribuição, composição, migração e crescimento das populações são relacionadas à natureza dos lugares. Você sabe definir o que é a população? Então, responda aí. Qual é a diferença entre população urbana e população rural? O que é uma aglomeração urbana? Você sabe estabelecer a diferença entre populoso e povoado? O que significa taxa de crescimento da população? E quais outros conceitos demográficos você conhece? Nesse momento é importante que você dê essa pausa e faça aquela reflexão que eu pedi sobre aquilo que você lembra ou não desses conteúdos. Então, a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa um determinado lugar. Nesse caso, dentro da disciplina de geografia, nós vamos discutir as populações humanas. Diferença entre população urbana e população rural. Urbana faz referência àquela galera que vive em cidades, enquanto rural faz referência às pessoas que vivem no campo. Bastante básico, bastante simples. A aglomeração urbana significa que as pessoas tendem a se juntar para formar cidades, porque nós tendemos a viver em sociedade e quando nós reunimos em cidades as coisas ficam mais fáceis. A questão de garantir segurança, a oferta de produtos, a proximidade dos locais de trabalho e uma série de coisas que só a aglomeração permite. Claro que com a aglomeração também vem problemas como barulho, violência, resíduos sólidos, trânsito e uma série de outros problemas. Populoso e povoado. Populoso é quando um país tem uma população muito grande. É o caso do Brasil. O Brasil é um país populoso, com um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Já povoado faz referência ao território. Se o território do país é bastante ocupado pela população, ele é povoado. Agora, se esse território tem muitos espaços livres onde não há ninguém ocupando, esse território não é povoado. O Brasil, então, é populoso, mas não é povoado. Taxa de crescimento da população, todo mundo lembra, é a diferença entre a quantidade de natalidade e de mortalidade. O nome disso também pode ser crescimento vegetativo. Crescimento da população e crescimento vegetativo são sinônimos, lembrando que ele pode ser positivo se o número de pessoas aumenta e negativo se o número de pessoas diminui. Quanto jogar o queijinho para fora da sala para explicar que a população diminuiu. Muito bem. E pensando em outros conceitos, você pode lembrar aí das taxas de fecundidade, pode lembrar da expectativa de vida, tem uma série de conteúdos que você pode ter lembrado e depois a gente comenta na aula do WhatsApp, beleza? Vamos dar sequência aqui. Então, como a habilidade prevê que vocês consigam observar esses conteúdos e conceitos populacionais nos mapas, aqui tem um planisfério, uma representação do mundo, novamente em escala monocromática.
e você vai fazer uma leitura e análise desse mapa. Então esse mapa trata da densidade populacional ajustada pelo WPP da ONU, população com grade do mundo versão 4. Então vai ter várias formas de representação em que as pessoas são dispostas aí nos lugares em que elas ocupam no mundo. Essa escala monocromática diz para você que tem tantas pessoas por quilômetro quadrado, segundo a legenda. Então, onde é clarinho, tem poucas ou nenhuma pessoas. Não vai dar para garantir o valor exato, porque, veja você, ó, que é um intervalo de classes, ó, que é menor que 1. Esse tom mais clarinho de marrom aqui. Menor que 1 pode ser 1, pode ser 0. Né? Na verdade, pode ser entre 0 e 1. O segundo intervalo está entre 1 e 5. Então pode ter de 1 a 5 pessoas nesses locais em que vocês encontram esses tons aqui de marronzinho. Pode ter um pouquinho mais de pessoas, então. Aqui, por exemplo, ó, de 1 a 5. Aqui também, na região amazônica do Brasil, tem lugares de 1 a 5. Mas não dá para você garantir com certeza, porque isso é média, ok? Já nos lugares em que você encontra os tons de marrom mais escuro, vocês vão perceber que a densidade demográfica, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, passa dos 1.000. Isso significa que dentro de 1 quilômetro quadrado tem mais de 1.000 pessoas. Isso é muita pessoas, com esse plural errado mesmo. Então, a análise do mapa é bem simples. E o que é que você percebe com isso? Percebe que tem aglomerações urbanas em alguns lugares, grandes aglomerações, e tem lugares que são vazios. Vazio. Por que tem grandes vazios? Tem casos específicos e cada lugar é uma coisa. Por exemplo, na região norte do Brasil, a questão é que você tem a floresta amazônica e nessa região a vida é mais difícil, porque pensa na forma como você se organiza aí na sua casa, você vive em cidade, você mora no seu bairro e é tudo limpinho, você não convive com bichos, nem com cobras que podem morder o seu calcanhar. Então, viver na floresta é mais difícil para nós. A gente costuma desmatar o local em que a gente vai morar, porque isso facilita a nossa vida. Aqui, nessa região, fica o deserto do Saara, por exemplo. Então, em regiões desérticas, as condições de vida são mais difíceis. É aquele conceito de anecúmeno que vocês já estudaram. Anecúmeno, para quem não lembra, são lugares que oferecem muitas dificuldades para a sobrevivência. Falta de alimentos, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, falta de água disponível. Então, qualquer lugar que tenha condições muito extremas não vai oferecer facilidades para os assentamentos humanos, e isso é anecúmeno. O contrário disso é ecúmeno, lugares que são o oposto disso tudo que eu discuti com vocês. Em que tem água disponível, em que as temperaturas médias são confortáveis, dá para fazer agricultura, dá para construir suas casas e assim por diante. Aqui na Groenlândia, que é muito gelado, aqui na Austrália, aqui no interior, a maioria é deserto, aqui é onde tem as ocupações urbanas, onde se concentram as populações da Austrália. Então, para cada lugar do mundo vai ter uma leitura específica de acordo com os fatores naturais. Esse mapa aqui, da página 69, é o mapa de população total em 2017. Lembrando que isso sempre é média. Essa informação é do IBGE. No Brasil, o censo demográfico é feito a cada 10 anos. O último censo demográfico foi feito em 2010 e nós teríamos um censo demográfico agora em 2020, porém com o coronavírus não está rolando, isso foi tudo parado. Então, como é que eles fazem a estimativa para 2017? O censo não é feito todos os anos, mas todos os anos são feitos os registros das pessoas em cartórios, então dá para ter uma noção estimada do crescimento da população. Então, são registrados os óbitos e os nascimentos e dá para fazer essa média. Então está aqui na sua legenda, de novo em escala monocromática, isso vai ser muito presente na sua vida, a estimativa da população do país em relação à população mundial. Então está em percentual, quantos por cento da população mundial está em cada lugar do mapa aí. Então veja você que aqui nessa área da Ásia, onde tem China, onde tem Índia, tem grandes quantidades de população, esse pedacinho aqui, ó, pertence à China, lembrando que a Terra não é plana, isso é um planisfério, então para que ele caiba assim inteirinho
no papel para você ver o mundo todo de uma vez só. Se fosse usado um globo, você não veria. É usado um planisfério, por isso esse pedacinho aqui é da China. Veja aqui, encosta aqui, ó. Beleza? Aí vocês têm áreas de pouca população aqui no norte, na África, nessa porção do sul, na Groenlândia. E então os tons de amarelinho são onde há menos concentração de pessoas e os tons de marrom são os locais que têm maiores maiores concentrações de pessoas. Uma vez que você já sabe ler esse mapa, você precisa responder às questões. Essas questões são referentes inclusive àquele início de conversa que nós tivemos lá no comecinho do vídeo, dos conceitos que você lembra, como é que você aplica isso. Então, agora você dá uma pausa no vídeo, lê com carinho as questões e vai respondendo, tudo bem?